Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício, estou fazendo uma série aqui falando sobre fascismo e esse é o vídeo 4. Assista os vídeos anteriores, eu vou deixar os links aí e bora lá. Agora eu vou falar da parte final da definição, que eu dividi em alguns trechos, né? E vamos concluir. É isso aí, vou ler aqui o trecho final para explicar. Hostil às formas modernas de democracia, o fascismo recorre à violência, criando um inimigo interno e ou externo que deve ser exterminado para garantir a segurança e supremacia de um grupo considerado superior. Nessa parte da definição, eu quero falar do finalzinho primeiro, porque esse finalzinho da frase, dessa definição, é que define o núcleo principal do fascista. A parte mais importante que define o fascista, o núcleo mesmo, é aquela definição mais central do fascista. E que finalzinho é isso? Que frase é essa? É grupo considerado superior. Aqui está o núcleo do fascismo, indivíduos que se consideram superiores. Como eu disse no segundo vídeo, eles criam um modelo, um padrão, e eles são o modelo e o padrão a ser seguido. Existe um padrão de indivíduo, um padrão de família, um padrão de comportamento, e esse padrão é o correto, e fora desse padrão é o inimigo. O que é fora desse padrão é considerado inferior, considerado uma ameaça. Inclusive nos regimes fascistas, pessoas com qualquer tipo de deficiência eram consideradas como estorvo, como um problema a ser resolvido. Então, em alguns regimes, como até no caso do nazismo, era pregado o extermínio dessas pessoas. Eles tinham que eliminar porque elas enfraqueciam a raça, né? Vamos dizer assim, a nação, o modelo deles. Então, essas pessoas que tinham essas imperfeições eram, de certa forma, excluídas e até exterminadas. Então, é muito comum no regime fascista, o indivíduo que está dentro do padrão correto, ele é o indivíduo alfa, o macho alfa, o honesto, o cidadão de bem, e termos parecidos. Eles usam esses termos para se sentirem superiores ou corretos, os bons, em detrimento dos demais. E outra característica interessante é que eles se colocam como vítimas, eles partem para o lado emocional como um padrão, um modelo que está sendo exterminado. Eles se sentem atacados, eles se sentem perseguidos e vítimas de injustiça. Então é criada essa situação emocional de vitimismo e de injustiça para atrair novos seguidores e para cativar essas pessoas. E isso é muito facilitado em momentos de crises econômicas, crises sociais, crises políticas. As pessoas criam essa tensão, a sociedade está numa tensão maior, então elas são mais facilmente angariadas nesse sentido. Com esse sentimento de vitimismo, de injustiça, aparece um salvador da pátria, aparece uma figura imponente, passa uma imagem de força, uma imagem de quem vai resolver todos os problemas e que é a solução. E isso arrebanha os indivíduos mais ignorantes dentro de um senso comum e provoca um efeito manada dentro desses indivíduos ignorantes e vão seguir o ídolo fascista. É como alguns filósofos dizem, né? Eles têm aquele termo que a cadela do fascismo está sempre no cio. Então, à medida que surge a oportunidade de mobilizar essas pessoas que estão com medo, através do medo, da ignorância, elas vão se juntar e vão seguir o modelo. A partir do momento que eles se acreditam vítimas, os honestos e injustiçados, fica mais fácil para a implementação do próximo passo. E o próximo passo é a criação do inimigo. Por exemplo, no caso do nazismo, que era o fascismo alemão, a vítima era o alemão branco, o alemão padrão branco. E o inimigo, os inimigos eram os comunistas, os negros, os homossexuais, os ciganos e os judeus. Inclusive tem umas tirinhas de um cartunista da época, um cartunista fascista da época, e na visão dele, a propaganda que ele fazia, eu vou deixar um link aí para vocês verem também como que eles pensavam. No Brasil atual, os inimigos são os moradores de periferia,
os usuários de droga, dependentes de droga, menos os usuários de cigarro e bebidas alcoólicas, que esses sim, eles ainda podem estar no padrão alfa para os fascistas, as pessoas não heterossexuais, as pessoas não brancas, os frequentadores de religiões de cultura africana ou islã, e as pessoas que não são fascistas. Essas são chamadas de comunistas pelos fascistas. Esses são os inimigos dos fascistas brasileiros. E a partir do momento que é estabelecido o padrão alfa e determinado quem são os inimigos, então começa o alimento do ódio, né? E aí começa o ódio em relação às pessoas que não estão no padrão alfa, e elas são consideradas ameaças e têm que ser exterminadas e limpadas, né? A gente vê muito exemplo disso, de fazer o limpa. Vê muitas frases assim. Ou até quando falam da ditadura, né, que matou pouco, tinha que ter matado mais, ou tinha que ter matado 30 mil. São esses tipos de declarações que os fascistas costumam fazer. Fazer o limpa, para purificar a raça. Então assim se inicia o ciclo fascista. O fascista é o indivíduo padrão, que é a vítima injustiçada, e para se defender vai usar da autoridade e da força para exterminar os seus inimigos, que são as pessoas diferentes dele. E é isso aí, essa foi uma pequena explicação da definição do fascismo, e espero que você tenha gostado. E agora o próximo vídeo será o final. Vou fazer mais um vídeo para falar das considerações finais sobre o que eu expliquei aqui do fascismo. Até o próximo e falou!